Olá, sejam bem-vindas, crianças. O meu nome é Gabriela, mas vocês podem me chamar de Tia Gabi. E agora nós vamos ouvir uma história missionária. Mas primeiro, você sabe o que é um missionário? Olha, esse é um assunto muito extenso, tem várias opiniões diferentes, mas para facilitar a ideia, missão é uma tarefa. Então, quando a gente diz que uma pessoa é um missionário, é uma pessoa que tem uma grande missão, uma grande tarefa. E a tarefa que nós estamos nos referindo é a tarefa de Deus, a missão que Deus deu para as pessoas. Jesus deu uma missão para todos os crentes, para todos os seus discípulos, aqueles que creem nele. Sabe qual é essa missão? Uma missão que é minha, sua e de todos da igreja. Sabe qual é? Falar do Evangelho, a mensagem da salvação de Jesus para todas as pessoas. Essa é a missão de todos os crentes da igreja, tudo bem? Mas Deus escolhe pessoas específicas para tarefas e missões específicas, como por exemplo ir para outros lugares distantes, lugares que não tem igreja, lugares que não tem crentes ali para falar do evangelho, para eles conhecerem a Deus. Então essa pessoa ela é escolhida por Deus e ela é enviada pela igreja. A igreja vai cuidando dessa pessoa. Essa pessoa é chamada de missionário, a pessoa que vai falar de Jesus para outras pessoas em outros lugares, uma pessoa que tem uma tarefa específica. Hoje nós vamos conhecer uma missionária, uma das minhas favoritas. Então eu vou contar para vocês a história da Corrie ten Boom. Era uma vez uma linda menininha chamada Cornélia ten Boom. Que nome diferente! Só por esse nome a gente já imagina que ela não era brasileira, né? E é verdade, ela não nasceu no Brasil. A Cornélia, ou a Corrie, como as pessoas chamavam, nasceu lá na Holanda. A Holanda fica lá na Europa. O Brasil fica um pouquinho mais para baixo, lá na América do Sul. E a Holanda fica lá na Europa. Então o Brasil e a Holanda não ficam nem no mesmo continente, são países distantes. Na casa da Corrie moravam seus 3 irmãos com ela, o seu pai, a sua mãe e mais 3 tias. Então, quantas pessoas moravam na casa da Corrie? 3 irmãos, mais o pai e a mãe, mais as 3 tias e mais a Corrie. 9 pessoas moravam na casa da Corrie. Puxa, quantas pessoas! E era muito divertido morar naquela casa. A Corrie gostava muito de ouvir histórias. E ela ouvia tantas histórias de todas as pessoas que moravam na casa dela. Mas as histórias que ela mais gostava eram as histórias bíblicas. As histórias que encontram lá na palavra de Deus. O papai lia para ela e ela ficava imaginando aquele pastorzinho cuidando das suas ovelhas. Ai, quando a ovelhinha escapou e fugiu, a ovelhinha ficou em apuros. Ela ficava imaginando aquela ovelhinha sofrendo, chorando, perdida procurando seu pastor. Papai ia falando e ela ia imaginando. Mas então o pastorzinho foi procurar sua ovelhinha. Deixou todas as outras ovelhas num lugar bem seguro e foi procurar aquela ovelhinha rebelde que tinha ido embora. Nós também já conhecemos essa história. E ele encontrou a sua ovelhinha que estava perdida e sofrendo. Ai, que coisa linda! Ele levou sua ovelhinha para casa em segurança. Então, desde pequenininha, Corrie aprendeu que assim como o pastorzinho foi atrás da sua ovelhinha, arriscando a sua vida, colocando a sua vida, própria vida em perigo para procurar a sua ovelhinha, assim Jesus também fez por nós. Mas ele não só se colocou em perigo, ele não só foi ferido por nós que somos suas ovelhas, não. Ele foi morto. Jesus morreu pelos nossos pecados, pelas coisas erradas que nós fazemos. Ele não tinha que morrer, porque ele não tinha nenhum pecado, ele nunca fez nada de errado. E por causa do que Jesus fez, nós podemos ter nossos pecados perdoados. Corrie ouvia essas histórias e ela ficava maravilhada. Ela aprendeu isso desde pequenininha. A primeira coisa que ela aprendeu foi: Jesus me ama muito. Ele morreu por mim. Ele sofreu e pagou o preço pelos meus pecados. Conforme Corrie foi crescendo também, ela descobriu que haviam pessoas que não tinham a mesma sorte que ela teve de crescer numa família onde ela tinha tudo que ela precisava. Ela conheceu pessoas que moravam até nas ruas, que não tinham casa para morar, que não tinham comida para comer, que não tinham como ir ao hospital caso ficasse doente porque não tinham dinheiro. Corrie aprendeu assim, junto com a sua família, a ajudar outras famílias também, financeiramente, falando também sobre o amor de Jesus. E foi dessa maneira que ela cresceu
cresceu também se importando muito com as outras pessoas. Quando a Corey ficou moça, ela também aprendeu a contar histórias para crianças e ela começou a fazer um clube de histórias bíblicas para crianças, onde ela se encontrava com várias menininhas diferentes e ela amava muito falar sobre as histórias que ela tinha aprendido na Bíblia. E assim ela foi aprendendo cada vez mais a amar as pessoas e a espalhar o que ela tinha aprendido sobre o Salvador. Eu imagino que você que está ouvindo essa história também conheça várias histórias da Bíblia, não é verdade? Será que quando a gente escuta uma história bíblica, a gente fica desanimado porque a gente já conhece aquela história e gostaria de novidade? Ou a gente fica feliz porque essas histórias são as mais importantes e nós estamos tendo a chance de aprendê-las? Será que a gente compartilha as histórias com as outras pessoas? Aquilo que a gente aprende, o amor de Jesus por nós, a gente compartilha para as outras pessoas? Ou a gente guarda para nós mesmos e ficamos em silêncio? Eu e você precisamos fazer como Corey, aprender a amar as histórias que vêm da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, e compartilhar com as outras pessoas, assim como Deus fala pra gente fazer. E Corey foi crescendo assim, buscando sempre agradar o Senhor com as coisas que ela fazia. E sabe qual foi a profissão que ela escolheu? Vocês estão vendo esses relógios aqui? Ela está consertando os relógios. Sabe quem que tem essa profissão? O relojoeiro. A Corey foi a primeira relojoeira mulher da Holanda, que era o ofício do pai dela. O pai dela tinha uma loja de relojoaria e ela cresceu vendo aquele tanto de relógio e aprendendo com o pai dela, que trabalhava com muita alegria. Ele achava maravilhoso as coisas simples do dia a dia. Nessa época, a mãe da Corey já tinha falecido, os dois irmãos mais velhos tinham se casado e na casa morava apenas o pai, a Corey e a sua irmã mais velha, Betsy, que também era solteira. Só que nessa época começou a acontecer algo terrível. Sabe o que estava acontecendo? Aconteceram as guerras mundiais que envolveram vários países, mas nesse momento tinha se levantado lá na Alemanha, na Europa, um homem terrível chamado Hitler. Você já deve ter ouvido falar desse nome. Hitler começou a falar um monte de mentiras. Sabe o que ele dizia? Ele defendia que existiam tipos de pessoas que eram superiores às outras. As pessoas de pele branca, as pessoas de raça ariana eram muito superiores às pessoas de pele mais escura e também aos judeus. Não importa se eles tivessem a pele clara, se ele fosse judeu, eles eram também insignificantes. Olha que mentira, que coisa terrível! Nós sabemos que todas as pessoas são iguais aos olhos de Deus. Não existe pessoas melhores do que outras. Todas as pessoas foram feitas por Deus. A cor da nossa pele, a nossa nacionalidade, a nossa cultura, a nossa língua, tudo. Deus ama todas essas coisas. Mas vamos voltar. Quem eram os judeus? A Bíblia nos conta a história dos judeus, não é verdade? A família que veio a partir de Abraão e foi crescendo e se multiplicando até se tornar um povo. Deus tinha escolhido esse povo especial, eram para eles obedecerem os mandamentos de Deus, para que todas as outras nações também pudessem conhecer quem é o Senhor. Mas agora, os judeus, eles não moravam mais só num lugar, eles tinham se espalhado por outros países e eles também estavam ali na Europa. E eles começaram a ser perseguidos. Um dia, a Corey e o pai estavam andando na rua quando de repente o Sr. Ten Boom viu na vitrine de uma loja uma placa: não vendemos para judeus. O Sr. Ten Boom e Corey começaram a chorar porque eles amavam os judeus. Deus tinha colocado no coração deles um amor especial pelo povo, que um dia foi o povo especial de Deus. E não muito tempo depois, eles começaram a ver cenas terríveis. Os judeus já não poderiam mais ir aos parques, eles não poderiam mais ir ao teatro, e eles não poderiam comercializar, vender e comprar as coisas. Mas logo, as coisas pioraram muito mais. Começaram a colar estrelas douradas no braço dos judeus, para que quando eles andassem na rua, todos vissem que eles eram judeus. Não muito tempo depois, Corey e o pai também viram carros da polícia que chegavam e simplesmente pegavam essas pessoas judias, essas pessoas que tinham a estrela, jogavam os seus carros e essas pessoas nunca mais eram vistas. Elas eram levadas para lugares distantes em outros países, em campos de concentração. E esses lugares eram terríveis, lugares de muito sofrimento. Eles eram levados presos
Mas eles tinham feito alguma coisa de errado? Não tinham feito nada de errado. A única coisa que eles tinham contra eles é que eles eram judeus. Mas Core e o pai, eles amavam muito os judeus. E eles também amavam muito a Deus. E Core já tinha aprendido que Deus ama todas as pessoas. Então ela começou a pensar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar que as coisas continuem assim. Eles sabiam que na Bíblia dizia, lá em Salmos, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Então eles sabiam que Deus ia guiar o caminho deles e que iam dar ideias para eles do que fazer para como salvar o povo judeu. E Deus deu muita inteligência e várias ideias criativas para que eles pudessem tirar os judeus daqueles lugares mais perigosos e mandarem para lugares seguros. Um dia entrou um homem na loja de Core e ele mostrou um relógio e ele disse o seguinte: este é o relógio da minha esposa, ela disse que ele está com defeito e ele precisa ser mandado de volta para a fábrica. Core já entendeu o que ele estava dizendo. Era um código. Esse código dizia que existia uma pessoa, um judeu, que precisava escapar. Então Core olhou e esperou o outro cliente que estava na loja antes sair. Quando a porta se fechou, o homem disse: é uma moça. Então Core falou para ele: fale para ela esperar hoje no jardim. Então o homem guardou o relógio no bolso e saiu. Então Core recebeu uma ligação e nessa ligação a pessoa dizia algo também sobre relógios e fábricas, que era um outro código, que havia lugar para mais pessoas judias. Parecia uma coisa 007, James Bond ali. Eles estavam fazendo tudo escondidos. Core chamava essas pessoas de agentes secretos de Deus, porque eles estavam fazendo coisas escondidas, mas por amor a Deus e por amor a essas pessoas. Além do pai, da irmã e da Core, haviam outras 6 pessoas na casa deles nesse momento. Novamente, 9 pessoas morando naquela casa, mas ninguém podia saber disso. Até onde todo mundo sabia, morava ali um senhor e suas 2 filhas solteiras. O problema é que havia uma polícia chamada Gestapo, uma polícia secreta. Quando eles ouviam que alguma casa tinha judeus escondidos, eles iam na casa, eles vasculhavam todos os cômodos e quando eles encontravam os judeus, ou eles matavam ou mandavam para os campos de concentração. E também as pessoas que tinham abrigado aquelas pessoas em casa, eles eram considerados traidores da pátria e também eram presos e muitas outras coisas piores aconteciam. Então Core, o pai e a Betsy estavam correndo muito perigo ao esconder judeus na casa deles. Se a polícia chegasse ali, eles poderiam ser presos. Mas os Tenbum, eles sabiam que isso poderia acontecer. Eles estavam realmente se arriscando, mas eles tinham um plano que era muito ousado. Eles fizeram um buraco na parede atrás de um armário no quarto da Core. E esse era um espaço que os judeus poderiam correr e se esconder caso a polícia chegasse. Então precisavam acontecer treinos. Caso a polícia chegasse, eles tinham que sair correndo e se esconder. Quase como uma brincadeira de esconde-esconde, só que muito séria. Questão de vida ou morte. Então, Betsy às vezes estava ali na cozinha cozinhando e ela dava uma olhadinha pra Core e falava: faz tempo que a gente não compra tortas de creme. Esse era um código. Tortas de creme era: nós vamos fazer um teste agora. Core ia lá e tocava um sino. Quando ela tocava esse sino, todos pegavam as coisas que eles estavam fazendo. Se eles estavam comendo, eles tinham que pegar os talheres, os copos, os pratos. Se eles estivessem lendo, eles tinham que levar tudo, porque não podia dar pra ver que tinha mais pessoas na casa. E eles tinham que sair correndo e o mais silencioso possível pro buraco lá na parede e esconder. E eles tinham que entrar, ficar quietinho, mesmo com o coração pulando pra fora da boca. Eles não podiam nem espirrar, nem tossir, porque se a polícia ouvisse, eles iam ser presos. Mas aquele era só um teste. Então a Core falou: muito bem, vocês podem voltar. Esse foi mais um teste. E vocês, olha, ela olhou no cronômetro que ela tinha cronometrado ali, falou: olha, vocês estão cada vez mais rápido. Dessa maneira é mais seguro para todos nós. E logo eles voltavam às atividades e a convivência deles ali era muito boa. Entre aquelas 6 pessoas que estavam com eles, um era um homem chamado Eusébio e ele era muito engraçado. Ele contava histórias que todos davam muitas risadas e eles eram muito felizes a convivência deles ali. Apesar do risco, apesar do medo, Deus estava sempre cuidando deles. Mas certo dia, Core recebeu um outro cliente que fez exatamente aquele procedimento. Mostrou o relógio e falou que a esposa precisava que o relógio voltasse para a fábrica e Core ficou meio desconfiada daquele rapaz porque ela não tinha sido avisada de nada. Ela deve ter pensado: será que ele é da polícia secreta? Será que ele é um espião?
Ai, eu não sei, ela ficou com o sentimento de que havia algo errado. Mas aquele homem disse, por favor, ajude a minha esposa. Eu tenho muito medo que ela seja presa. E a Corey, com muito amor no coração, decidiu aceitar. E ela falou para ele o que ele deveria fazer. Ah, mas aquele homem, ele não era uma pessoa que estava procurando um abrigo para o judeu. Ele era realmente um espião. E sabe o que aconteceu? Aquele homem foi até a polícia secreta, a Gestapo, e falou: eu sei de uma família que está escondendo judeus e está enviando esses judeus para outros lugares. Eu vou mostrar para vocês onde eles moram. Ai, agora a família da Corey estava toda em perigo. Todos eles, até os judeus que moravam na casa deles. O que será que ia acontecer? Será que eles seriam presos? Será que eles seriam descobertos? Ou será que eles não iam encontrar provas e ia ficar tudo bem? Será que eles iam ser mandados para aqueles campos terríveis de concentração? Ai, a gente só vai saber isso amanhã. Então eu espero você voltar amanhã para a gente continuar ouvindo sobre essa história tão emocionante da Corey ten Boom.